Aleluias. Amada igreja, abra conosco. Exatamente, parece até que eu combinei com o pastor Daniel, né? No livro de Atos dos Apóstolos. Hoje de manhã ele falou isso no final do culto. Eu falei assim, como é que o Espírito Santo testifica? E essa palavra já estava lá em casa. O Senhor está me dando já tem uns 15 dias essa palavra. Então vamos lá, Atos capítulo de número 2, versículo de número 1. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor Paulo. Deus abençoe a família e ministério em nome de Jesus. Atos capítulo 2, vamos ler o versículo 1, vamos ler até o 4, que diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. A amada igreja pode se assentar em nome de Jesus. Então, amados, nós estamos vendo aí que teve uma promessa sobre o povo de Deus. Então, amados, o tema nessa noite, para a gente já meditar nesse versículo aí, nessa passagem, hoje um tema muito importante, que nós estamos escutando isso nos últimos dias. O tema hoje é a última trombeta. A última trombeta, que está escrito também lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, porquanto a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então essa última trombeta é a trombeta que vai ser tocada e vai nos tirar daqui através do Espírito Santo. Então essa trombeta está prestes a ser tocada, mas nós precisamos estar preparados para subir. Irmãos, então nós lemos aqui que houve uma promessa por parte do Senhor Jesus. Assim, vocês fiquem em Jerusalém, que eu vou mandar uma promessa que há de vir sobre vós. E essa promessa era nada mais, nada menos do que o Espírito Santo. Então ali fala que eles ficaram todos cheios, né? E passaram a falar novas línguas, uma língua diferente, uma língua da parte de Deus. E eles saíram dali verdadeiramente transformados. O apóstolo Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, ele fala até que o Espírito Santo é o quê? É um tesouro em vaso de barro. É um tesouro que você tem dentro de você, meu irmão, minha irmã. É um tesouro. O Espírito Santo é riquíssimo. Não tem valor para ele, porque o Espírito Santo é o próprio Deus. Aleluias. Glória a Deus. Mas estavam aqui reunidos e também na obediência. Se eles tivessem saído daquele lugar de Jerusalém, eles não receberiam esse tesouro, essa promessa que haveria de vir sobre eles. Mas eles ficaram ali, esperando até que a promessa chegasse até a vida deles. Às vezes nós não conseguimos esperar. Às vezes a gente fica ansioso, eu quero é agora, mas o Senhor tem muito mais para você, talvez amanhã, e você quer o pouco agora, mas o Senhor quer te dar o muito, e às vezes você quer muito, o Senhor te dá um pouquinho, porque Deus é diferente de nós, o tempo de Deus é diferente. Nós estamos aí falando, né, também, ouvido falar do arrebatamento da igreja. Muitas são as especulações, pode ser agora, pode ser daqui 1 ano, 2 anos, pode ser amanhã, mas nós temos que entender sempre dessa forma: o tempo de Deus é diferente do nosso, o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, amados,
O que seria então arrebatamento? Porque hoje em dia, irmãos, é melhor, pastor, está chorando, eu estou passando por isso, eu estou angustiado, eu estou sofrendo. É melhor você chorar agora com Jesus do que chorar o resto da vida no inferno. É melhor você chorar agora, mas na presença de Deus, com Jesus, cheio do Espírito Santo, porque você sabe que o Espírito Santo é consolador, aleluias. Glória a Deus. Então nós estamos ouvindo muito falar de arrebatamento. Muitas pessoas falam assim, vai acontecer o arrebatamento. O que é o arrebatamento da igreja? Então vamos lá. Arrebatamento é o efeito ou ação de arrebatar, ou seja, tirar repentinamente de um lugar as pessoas ou qualquer outra coisa, mas nesse caso aqui é a igreja que nós estamos falando. Tem outras explicações, essa aqui o Senhor colocou para nós como mais simples da igreja entender. E lá em Lucas também fala que o Senhor, ele usa até uma figura, né, do ladrão para falar, que virá como ladrão. De repente, o ladrão avisa que vai entrar na sua casa? Não, ele vem de repente e entra lá. Quando você está despreparado, ele chega e rouba a sua casa. Então assim também será o grande dia que a igreja sairá daqui. Vai ser como um abrir e um fechar dos olhos. Está escrito na palavra do Senhor. Então é um evento apocalíptico. Irmãos, então o arrebatamento é o efeito ou ação de arrebatar, ou seja, tirar repentinamente, de repente. Nós vamos sair daqui, a igreja vai ficar vazia. Eles vão entrar, você não tem culto hoje não? Ué, está tudo ligado aí? Cadê a igreja? O pessoal não veio deixar tudo ligado, as guitarras, ficou tudo aí. Porque a igreja saiu. Vai ser assim. Tomara que os nossos filhos saiam junto com a gente. A pessoa chegar na casa, o pai não está. Ou a mãe foi embora, né? O marido ficou. Vai acontecer dessa forma. A gente está amaldiçoando alguém, não, nós estamos preparando as pessoas. Você que está nos assistindo, vai acontecer o grande arrebatamento da igreja, e nós vamos provar para você nessa noite que vai acontecer. Tudo que Deus falou e anda falando e continua falando, porque Ele é eterno, vai se cumprir. Tudo passa, menos a palavra do Senhor, aleluia. Bom, vamos ver lá outra coisa que está sendo muito falado ultimamente. Tribulação. O que é tribulação? Evento ou situação de aborrecimento, desagradável, é coisa, é que a gente fica aflito, é aflição, é tormento, é adversidade, é atribulação, é desgosto, é dor, é infelicidade, é amargura, é grande tristeza, é grande tristeza. E nós estamos falando isso aqui de tribulação. Nós não estamos falando nem da grande tribulação. É só uma tribulação que qualquer um de nós podemos ficar atribulados. Qualquer um de nós. Então, é um momento que a pessoa está desgostosa, a pessoa está sentindo dor, está sendo infeliz. Estamos falando de tribulação, não da grande tribulação. Então quer dizer que quando fala que é grande, vai ser maior do que isso a dor. Está entendendo aí qual é o perigo, irmão? A dor vai ser maior do que isso tudo que a gente falou aqui. Vai ser uma dor muito grande. Principalmente, talvez, de remorso, até de arrependimento, da pessoa não ter aceitado o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Ela fazia, eu tive oportunidade, eu zombava, eu não ia, eu não tinha tempo para Jesus, e agora era verdade o que aquele povo falava. Eles foram embora e eu estou aqui. Passando por isso, nós falamos aqui de tribulação. Então a grande tribulação vai ser muito pior. Então, amados, e pensar que tem pessoas brincando com Jesus, e pensar que tem pessoas brincando de pastor, e pensar que tem pessoas brincando de ser cristão. Misericórdia, irmão. Existem várias teorias ou vários entendimentos sobre a grande tribulação. Várias teorias e vários entendimentos sobre a grande tribulação. Os mais falados e os mais comentados, nós respeitamos
que são esses que nós respeitamos aquilo que as pessoas pensam, mas né, no que a gente entende, eles estão redondamente enganados, mas nós respeitamos, e não podemos brigar com a pessoa, nós podemos passar o nosso entendimento para eles, porque às vezes a pessoa distorce a palavra de Deus. Então vamos ler lá, o que está sendo comentado sobre grande tribulação hoje, muito especulado no mundo todo. Primeiro, o pré-tribulacionismo. O que é o pré-tribulacionismo? Ele defende a teoria, né, o entendimento que defende a igreja, que a igreja será tirada daqui antes da grande tribulação. É esse aí que nós acreditamos, que a igreja vai sair daqui antes da grande tribulação. Nós estamos firmados nesse pensamento, é nessa esperança que nós estamos firmados. Nós vamos ler aqui, é nisso aqui que nós estamos firmados. O amor de Deus é muito grande, vai deixar o povo de Deus passar na grande tribulação, irmãos. O amor de Deus não tem comparação, não tem como descrever o amor de Deus para conosco. Então, o pré-tribulacionismo defende que a igreja sairá daqui antes da grande tribulação. Amém? Glória a Deus. Então vamos ver lá. Segunda teoria, o mesotribulacionismo. O que é isso? Ele defende que a igreja será arrebatada no meio da grande tribulação. Quer dizer, 3 anos e meio a igreja vai ficar aqui. Aqueles 3 anos e meio que vai sair tudo na paz, tudo tranquilo. Depois, quando apertar as coisas, que a igreja vai sair. Então nós não defendemos essa tese, porque o nosso Deus não é Deus de confusão. Ele não vai deixar a gente viver no meio, né, de um governo mentiroso, no meio de pessoas enganosas, pessoas enganando o povo, para depois na metade nos tirar. Não vai fazer isso. Porque o nosso Deus, Ele é justo, o nosso Deus, Ele é fiel. Vamos lá, e a terceira teoria é pós-tribulacionismo, que ele defende que a igreja passará pela grande tribulação, para depois sair daqui. Irmãos, nós estamos vendo aí nos últimos dias, que as igrejas nos 4 cantos do mundo, estão ficando vazias, então já está havendo uma peneirada, e com o Espírito Santo aqui. Irmão, você acredita que a igreja então sairá daqui só depois da grande tribulação? Quantas pessoas ficarão dentro das igrejas se passar pela grande tribulação? Estou falando por tribulação não, que todos nós passamos por um momento difícil, estou falando na grande tribulação. Irmão, eu acho que quase zero pessoas. Então vamos lá, vamos começar a ver se nós vamos passar na grande tribulação dentro da palavra. Nós acreditamos que nós vamos sair daqui antes, aleluia. Essa maldição, essa condenação não está sobre nós não, nós vamos sair daqui antes, porque a igreja está cheia do Espírito Santo, aleluia. Glória a Deus. Êxodo 34, versículo de número 6 e o 7, parte A, diz assim: e passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor Deus, compassivo, clemente, longânimo e grande em misericórdia e fidelidade. O 7, parte A, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Irmãos, como é que um Deus desse que guarda, né, tem essa grande misericórdia e guarda, né, por 1000 anos, 1000 gerações, irmãos? Como é que um Deus desse tamanho, um Deus com coração, com amor incondicional, misericórdia infinita, vai deixar a igreja passar na grande tribulação? Mas não vai mesmo. Não vai, então vai vendo aí, nós estamos dando alguns exemplos. Essa teoria vai caindo por terra, todas as duas, vai passar na metade, e a outra que a igreja vai passar da grande tribulação, já vai caindo por terra aí. Irmãos, Deus lá no comecinho, lá em Gênesis, no capítulo 6, ele chega perto do homem, ele arrependeu de ter feito o homem.
eu vou acabar com tudo. Mas ele achou graça, né, em Noé, que era um homem íntegro e reto diante do Senhor. Ele avisa Noé, fala assim: ó, eu gostei de você, você é uma pessoa de caráter sincero, faz uma arca grande, e aí, para poder que eu vou mandar o dilúvio, vou acabar com tudo que existe na terra. Aí Noé começou a fazer aquela arca, e a arca já foi grande mesmo, porque a gente tem entendimento que Deus, mais pessoas vão entrar dentro da arca. Noé construiu aquela arca. Quem que entrou na arca de Noé? Noé, a esposa e os 3 filhos e as 3 noras, e um casal de cada animal. Deus falou assim: elefante, entra lá, leão, leoa, entra lá, falando assim com eles. Eles foram entrando lá. Irmãos, Deus avisando, olha a misericórdia de Deus. Está aí mais uma prova que o Senhor avisa para aquele que ele acha graça. A igreja está debaixo da graça de Deus, aleluias. Então, como é que Deus vai deixar a igreja dessa forma? Ele achou graça em Noé, então ele avisou Noé o que ia acontecer. Quando chegou o grande dia do grande dilúvio que veio sobre toda a terra, ele fala para Noé entrar, e ele mesmo lá com a porta por fora, porque Noé era um homem tão bom que estava arriscado chegar uma senhora, ou um homem, ou uma pessoa deficiente, abre para mim. Noé ia abrir para pôr aquela pessoa para dentro. Não, Noé pregou pouco tempo, 120 anos. Só a família dele praticamente subiu, né, que era os filhos e a mulher e as noras. 8 pessoas, 120 anos. Então o tempo de Deus é diferente. Irmãos, o povo não deu confiança, mas o dilúvio aconteceu. Não deu confiança, mas o dilúvio aconteceu. Deus, ele chega perto de Abraão e fala assim: aquela cidade de Sodoma e Gomorra, aquela cidade, ela tem me entristecido. Aquela cidade está de uma forma que eu nem consigo olhar para ela, eu vou destruir aquela cidade. Aí não é começar, se tiver um justo, 2 justos, começa aquele, bater um papo com Deus, eu vou dizer agora, se tiver, não, eu não destruo. Mas quem que tinha lá? Ló e a família. Aí Deus pega e vai lá, pede 2 anjos para avisar Ló que ele ia destruir, para ele pegar a família e sair dali. Os genros ainda estavam lá, mas os genros riram e zombaram, quis ficar lá no meio daquilo que não valia nada daquela cidade, naquela época. Então saiu Ló, a esposa e 2 filhas. Mas a esposa, né, olhando, porque Ló, ele tinha condição, era bem de vida, olhando para trás, foi olhar para trás para ver o que estava ficando para trás, né? Se fosse um dia de hoje, olhando lá a sua mansão, seus carros de luxo, sua geladeira triplex, olhando, foi olhar para trás, olha aquela fazenda bonita que estava ficando para trás, virou esse estado, falou: não olhe para trás, não olhe para trás. Irmãos, aqui dá uma base também. Quem quiser aqui, qualquer um de nós aqui, pastores, nós, o diaconato, os irmãos estão sentados, se nós quisermos ir morar na vida eterna, a gente não pode olhar para trás. Se você olhar para trás, você vai ficar, porque aí atrás, aí o inimigo tem oferecido muitos pratos enganosos, e muitas pessoas têm caído. Então não olhe para trás, mas olhe para frente, olhe para a sua vitória, olhe ali para aquilo que Deus tem prometido para você, aleluia. Nosso lugar não é aqui não, nós estamos de passagem aqui. Então, amados, avisou também, tirou o justo de lá, avisou. Mais uma teoria que vai caindo por terra, que a igreja vai passar aqui. Então, vamos lá. Lá na frente, Deus usa o profeta Jeremias. O povo está com a boca suja, os lábios imundos, e essas pessoas vão pagar um preço muito alto, eles vão ser levados cativos para a Babilônia. Avisa para eles, o rei Nabucodonosor está de olho aí em Judá, em Jerusalém,
Está de olho neles aí. E Jeremias falava, pregava, né? E ali, no começo ele não foi sua criança ainda. Não, pode começar a pregar, você está preparado. Preparou ele foi pregar. Inclusive, ele chorava muito, até o livro de lamentação, Jeremias tinha até o apelido de profeta chorão, mas o povo não escutou. E o cativeiro veio. Mais uma prova que o Senhor não deixará a igreja passar na grande tribulação. Então o Senhor avisa, o Senhor nos mostra como está o povo. Então, e também pode falar para nós nos dias de hoje, como a igreja está, como você está, meu irmão, na presença de Deus, como você está, minha irmã, na presença de Deus. Se o Senhor voltar agora, o Espírito Santo está te falando para você consertar, ainda tem tempo, nós estamos aqui, Ele pode voltar amanhã. Então conserte a sua vida, conserte o seu altar com Deus, conserte lá com a esposa, conserte com o marido, com os filhos, com o seu patrão, conserte com as pessoas. Ah, mas ele não merece não, ele me maltratou, ele me maltratou, até chegar, me dar um empurrão, fez isso comigo, eu não aceito não, ele lá, eu cá. Irmãos, a igreja está aqui para fazer a diferença, é luz do mundo e sol da terra. Nós temos que ser diferente dessas pessoas. Inclusive muitas pessoas ganham milhares de pessoas com o seu testemunho de vida, sem falar nada. Quantas pessoas já ligaram para você e falaram, eu quero te pedir uma oração porque você é mulher de Deus, você é homem de Deus, eu vejo que verdadeiramente você é diferente das outras pessoas, você tem uma boa palavra, eu sinto bem quando eu estou descendo para a cidade, que eu te encontro no ônibus, eu te encontro com você na cidade, você sempre tem uma boa palavra de ânimo, de conforto, você me exorta a ficar viva, você me exorta a voltar para casa, você me exorta a trabalhar, porque tem um ser muito importante dentro de cada um de nós, chamado Espírito Santo, que fala na sua boca, trazendo palavra de conforto, de consolo, e ele edifica, ele exorta as pessoas, e está dentro de nós. Por isso que a igreja ainda está aqui, para que outras pessoas venham se render aos pés do Senhor. Irmãos, então o cativeiro também aconteceu. O que o Senhor fala acontece. Está falando grande arrebatamento da igreja, vai acontecer a qualquer instante, a qualquer momento, sempre guardando o tempo de Deus é diferente do nosso. Se acontecesse o arrebatamento da igreja agora, é da glória para nós, irmão. A glória para nós que estamos na presença de Deus. E a tristeza de muitos, a tristeza de muitos, milhares de pessoas. Irmãos, esses eventos que citamos nos faz acreditar que nós sairemos daqui sim antes da grande tribulação. Agora existem casos de pessoas que serão arrebatadas em visões, que isso já aconteceu, arrebatada em visões, estão no mesmo lugar, mas ela é transportada para outra dimensão, para outro lugar, no caso espiritual, ela é transportada para o céu, ela vê o céu, e depois ela volta, sendo que ela não saiu daqui. Vamos dar um exemplo, 2 Coríntios, aleluias, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 2 até o 4, 2 Coríntios 12, o 2 até o 4, que diz assim, o apóstolo Paulo falando: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Quer dizer, não é permitido ao homem falar. Que é isso, palavras inefáveis? É porque é tamanha beleza, são o quê? É indizível, é indescritível, não consegue falar
de tamanha beleza. Irmãos, é isso que o apóstolo Paulo viu. Ele só viu, mas é para lá que nós vamos morar, eu e você, nossa família, vamos para lá, nós vamos morar nesse lugar. Olha que bênção, irmão, ele nem consegue explicar. O apóstolo Paulo, um homem que falava 5 idiomas, um homem de muita inteligência, um homem sábio, usava de muita sapiência para conversar no meio dos doutores. Então, ele está aqui, inefável. Então, é indizível, indescritível. Mas é esse lugar que nós não vamos só ver, não. Nós vamos morar lá, aleluia. É muito grande, irmão. Uma grandeza muito grande que Deus está falando para nós nessa noite. Irmãos, alguns aqui, que estão sentados aqui, já passaram por essa experiência também. Não está registrado em nenhum livro, mas você já passou por essa experiência também. Tem pessoa que já foi aqui, já viu o céu. Estando aqui, ela não foi lá, ela foi lá em visão. Ela foi arrebatada em sonhos até o céu. Depois ela voltou e ficou aqui novamente. Essa pessoa, eu te falo, irmão, a pessoa que teve essa experiência, ela não larga Jesus, mas de jeito nenhum. Você viu o apóstolo Paulo falar aqui? Um homem que foi 5 vezes, ele foi açoitado, quer dizer, levou 200 açoites. Mas depois de tudo, ele falou assim: eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim, aleluia. Ele falou assim: eu não tenho vida mais não, minha vida está na mão do Senhor Jesus, aleluia. Eu já morri para esse mundo, glória a Deus. Irmãos, a botija precisa estar cheia para você fazer uma viagem dessa, mesmo que seja em visão, precisa estar cheia, precisa estar cheia, cheia do Espírito Santo. O apóstolo Paulo estava dessa forma, cheinho, igual você está, igual nós estamos, pastor Antônio, aí missionário Jonathan, missionário Eduardo, Edemir, missionário Carmelita lá atrás, glória a Deus. Nós estamos cheios do Espírito Santo. Então você pode fazer uma viagem dessa a qualquer momento. Qualquer momento. Irmãos, tem a viagem que você faz, é arrebatado no mesmo lugar, mas parece que você foi para outra dimensão e voltou para aquele lugar. E tem aquela que você vai de vez. Quantos arrebatamentos já aconteceu da igreja? O arrebatamento individual, que a pessoa foi para o céu, está lá. A família velou o corpo, mas a pessoa já está lá há muito tempo, está velando o corpo e vai enterrar amanhã, sepultar amanhã. A pessoa já foi hoje, então não tem nada ali mais. A pessoa já está lá desfrutando dessas coisas inefáveis, que não tem como descrever, de tanta tamanha beleza que é. É isso que Deus tem preparado para nós, pastor Antônio, para nós, irmã Isabel, para nós, meus irmãos, tem preparado para nós. Sabe quanto vai custar o valor disso aí? É de graça. E tem gente aí vendendo pedacinho do céu para os outros. É de graça. De graça, porque Jesus já pagou o preço por nós, aleluias. Glória a Deus, aleluias. Existem tribulações que precisamos passar. Existem tribulações que precisamos passar, mas que não é a grande tribulação. Tribulações aqui, para ficar firme com Jesus, para ficar firme na rocha, para entender o que Deus quer conosco naquele momento difícil que a gente está passando. Então, amado, às vezes eu preciso passar por isso. Então, amado, mas a igreja, conforme nós falamos aqui, precisamos passar, mas ela não é a grande tribulação. Após o arrebatamento da igreja, sim, há situações que precisamos passar, após o arrebatamento da igreja, situações que nós vamos precisar passar. Qual que é? Vamos precisar passar situações para nós reconhecer Elias, reconhecer, vamos dizer assim, Moisés, reconhecer Eliseu, isso tudo aí, quando a gente estiver na glória, vamos ter que reconhecer, sabe por quê? Ou conhecer, porque você tem foto de Eliseu? Você tem foto do profeta Elias? De Josué? Não tem. Nós vamos ser apresentados lá na glória, aleluia.
Então, no mesmo corpo glorioso do Senhor Jesus. Irmãos, vamos ver isso aí. Romanos capítulo 5. Glória a Deus. Romanos capítulo 5, versículo de número 3, que diz assim, 3 e 4, que diz assim: não somente isso, mas também nós não nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulações produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Então, amados, quando nós passamos por muitas lutas, quando nós passamos nas provações que aqui está falando, ou tribulações, as tribulações produzem perseverança, e a perseverança experiência, a experiência esperança. Então, amados, é preciso. Quanta gente está sorrindo, quanta gente está aí agora passeando, não está passando por nada, está sorrindo, está alegre. Essa pessoa, ela não quer nem saber de olhar para o lado da Bíblia, e muito menos para Jesus. Mas na hora da dor, a igreja mesmo, os meus amados irmãos mesmo que estão aqui, né, às vezes, não vou hoje não, que eu estou cansado. O corpo às vezes pede ficar em casa, mas nós não temos compromisso com a igreja não, nós temos compromisso com Deus, que a igreja somos nós, aleluias. O nosso corpo, ele pede alimentação todo dia, seja ela muito, seja ela pouca, mas pede todo dia, né? Pede lá um pouquinho de arroz, né? Um pedacinho de carne, você precisa comer alguma coisa, senão você até fica doente. Nós necessitamos de fazer as nossas necessidades fisiológicas diariamente, senão você está doente também. Porque você comeu o que for, vitamina, cálcio, potássio, o organismo, aquilo que ele precisa, ele vai pegando daquilo ali que você ingeriu. O restante precisa ser eliminado do seu corpo. O Senhor fez o ser humano, é uma obra quase perfeita, porque nós somos uma obra inacabada enquanto estivermos aqui. Nós vamos atingir a perfeição quando nós estivermos na glória. Então o Senhor fez o homem, ele fez assim: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Então, amados, se nós precisamos alimentar o nosso corpo físico, e a nossa alma e o nosso espírito não precisa ser alimentado? Então tem pessoas que pensam assim: como o Senhor te ama, como o Senhor me ama. Vem os desertos da vida, vem as provações, vem as tribulações, não é grande tribulação não, as tribulações aqui humanas, tribulações que qualquer um de nós pode ter, tanto o ímpio quanto a pessoa que está dentro da igreja. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mentira, isso não existe. Salvação é todo dia. Todo dia nós precisamos buscar e ali guardar a nossa salvação. Por quê? Porque senão a sua coroa pode ser roubada, pode ser tirada. Nosso nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Irmãos, Jesus jamais vai apagar o nosso nome de lá. Quem tira o nome daquele papel, daquele livro especial, são as próprias pessoas. Hoje mesmo o pastor Daniel falou de manhã, mas já estava aqui dentro do nosso esboço que Deus deu para nós. Todo aquele que o Pai me dá, vem a mim, e de maneira nenhuma, se ele vier a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Se nós viemos até o Senhor Jesus, de maneira nenhuma vai te lançar fora não, irmão. Minha irmã, o Senhor não te põe para fora não, você é escolhido do Senhor, só está lá fora quem quis sair. Talvez não gostou do pastor Moisés, eu não gostei do pastor Moisés, não gostei do pastor Antônio, não gostei dos irmãos que estão pregando na palavra de Deus, não gostei, então eu saí. Irmãos, essa pessoa, ela nunca conheceu, se ela pensar dessa forma, ela nunca conheceu Jesus, ela nunca se converteu. Essa é a verdade. As igrejas precisam pregar a verdade. Pessoa que está pulando aqui, pulando ali, nunca conheceu Jesus, nunca conheceu. Porque quem conhece Jesus fica firme com Ele.
Irmão, igrejas são vários tipos de DNAs que tem aqui dentro sentado, várias pessoas de famílias diferentes, talvez até de país diferente, de igreja maior aí, mas são de cidades diferentes, bairros diferentes. Então você vem se concentrar, uma concentração de fé dentro de um tempo que a igreja já é você, somos nós. Então ali, o irmão, o pastor passou, nem me cumprimentou. Irmão, talvez o pastor entrou, já ligado na mensagem, ele está entrando na porta da igreja, Deus está dando mais mensagem para ele ainda. Costuma mudar aqui em cima do púlpito. Então, aí, paz, não queria que pegasse na minha mão. Já começa a arrumar alguma coisa para poder sair. E vamos falar a verdade. A própria pandemia teve um momento muito difícil, que nós até passamos por isso. Não gosto nem de lembrar, mas passei por isso. Mas chegou um período da igreja ficar fechada. Depois a igreja veio reabrindo gradativamente. E hoje a igreja está aberta. Mas muitas pessoas não retornaram mais, porque já estavam com o pé lá fora. Já estavam com o pé lá fora. Irmãos, é um perigo, porque a entrada é devagarzinho. Se eu pôr um pé hoje, amanhã será que eu vou lá no cu de novo? Aquele pastor Moisés está telefonando para mim direto para ela. Vou pôr mais um pezinho, no outro dia vem, vai entrando devagarzinho, como se tivesse paralítico para entrar para a presença de Deus. Mas para outro lugar a pessoa vai correndo para lá, vai até pulando, né? Pulando, saltando como o rei Davi, né? Para qualquer outro lugar, mas para a igreja vai arrastando o pé, vai estar paralítico, né? Então, nada contra as pessoas deficientes, né? Que Deus possa, o nosso Deus tem poder para curar essas pessoas, aleluia. Mas estamos falando estou falando espiritualmente falando. Tem pessoa que para Jesus ela vem rastejando, mas para lá para fora ela vai, né, saltitando de alegria para a sua própria o quê? Para a sua própria condenação, uma condenação eterna. Irmãos, então é preciso a pessoa passar por certas coisas, mesmo a igreja, para ela poder ficar firme com esse Jesus maravilhoso. Irmãos, a cada dia nós precisamos nos encher do Espírito Santo, navegar verdadeiramente no oceano do Espírito, navegar, porque senão você vai ficar, se afogar de tanto cheio do Espírito Santo, aleluia. É assim que Deus quer ver a igreja, cheia, transbordante do azeite, aleluias. Então, amados, temos também, essas são as bases que nós falamos aqui, do dilúvio, falamos aqui de Sodoma e Gomorra, falamos aqui do cativeiro na Babilônia. Tudo aconteceu, mas foi avisado que ia acontecer. Então, agora, o último evento que está para acontecer é o arrebatamento da igreja. Então, nós estamos vivendo a dispensação da graça. Então, é o último arrebatamento. Agora o último episódio, evento, é o arrebatamento da igreja. Temos base bíblica que nos faz acreditar que o arrebatamento ele é antes da grande tribulação. Ele é antes. Então vamos pegar lá Romanos 8:1. Agora vamos mexer aqui na Bíblia. Primeiro nós falamos do amor de Deus, do aviso de Deus, que Ele sempre avisa quando vai acontecer algo. Então a pessoa, ela fica se ela quiser. Noé pregou 120 anos. Jeremias pregou vários anos também, né? Então vamos lá. Romanos 8:1, que diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Irmãos, o apóstolo Paulo está falando, nenhuma condenação há. Se nós passarmos pela grande tribulação, nós estamos condenados. Nós estamos passando por uma condenação. Seja passar pela metade, seja passar nela toda e depois ser arrebatado, nós vamos ser condenados a ficar 7 anos num governo de engano, 3 anos e meio enganando os outros, depois vai pôr as garras de fora do anticristo. Então, nós vamos passar por isso. Será que Deus vai deixar a igreja passar? Mas não vai mesmo. Está aí, não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então está aí um versículo, mas não é só esse não.
Então, amados, vamos lá. Jesus já pagou o preço por nós. Vamos lá, 1 Coríntios, só para você sair daqui com bastante base bíblica, e você que está em casa aí, sabendo que o Senhor, se você não entregou a vida para Jesus, entregue, meu irmão, que senão você vai ficar aí na grande tribulação, né? Então, o Senhor está mostrando para nós que você entregando a vida para Jesus, ficando firme na presença do Senhor Jesus, você não passará na grande tribulação. 1 Coríntios, vamos ver lá, capítulo 15, versículos 51 e 52. 1 Coríntios 15, 51 e 52, que diz assim: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluias. Quem está falando isso? O apóstolo Paulo. Está falando isso aqui aonde? No Novo Testamento, quer dizer, as outras coisas lá, isso aí primeiro, isso aí é o primeiro arrebatamento antes da grande, isso aí está falando negócio de para judeu, não tem nada disso, o apóstolo Paulo está falando aqui. Então vamos ver lá outra coisa, Tessalonicenses, para você entender aí, glória a Deus. Vamos lá ver, 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo 9, que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Qual que seria a ira de Deus agora no Novo Testamento, nos últimos dias? Seria a Babilônia? Já passou. Seria a Arca de Noé, o dilúvio? Já passou. É o arrebatamento. Então o Senhor não nos destinou para isso, não. Mais uma prova que nós vamos sair daqui antes. Aleluias. Glória a Deus. 1 Tessalonicenses, você já está aí mesmo, capítulo 1, versículo 10, que diz assim: e para aguardares dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Está falando aqui para a gente ficar na posição que o Senhor vai nos livrar da ira vindoura. Como é que nós vamos passar na grande tribulação? Mas eu estou falando, sempre respeitando, tá, meus irmãos? Vocês estão nos ouvindo aí pelas redes sociais. Nós respeitamos a opinião das pessoas, mas aqui nós estamos mostrando a verdade. Pessoas às vezes têm um outro entendimento, porque ouviu alguém falar. Então você vai buscando, vai lá pelo amor de Deus primeiro, que Deus vai mostrando tudo, né? O dilúvio, nós explicamos bem aqui direitinho, para todo mundo entender. O dilúvio, o cativeiro na Babilônia, Deus avisou, e está avisando sobre o arrebatamento também. Então como você vai passar? Você passa se você quiser. Deus está avisando que vai tirar a igreja daqui antes. Então vamos lá. Então é uma garantia para a igreja isso aí. Agora 1 Tessalonicenses 4,17, que diz assim: depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluias. Está vendo, irmão? Que Deus maravilhoso, que vai deixar a igreja passar na grande tribulação, irmão. Tem um montão de versículo que te mostra isso aí. Tem uns que falam que isso aí é só para os judeus. Tem várias coisas, tem várias pessoas, mas você vê aqui na Bíblia, que a Bíblia mostra para a gente. Mostra para a gente. O Senhor, Ele sempre nos avisa. Tem uma passagem, né, que fala lá das 100 ovelhas, e deixa 99, vai atrás daquela, e na grande ele vai deixar a igreja que está orando aí, tem gente que está com 50 anos de convertido, 80 anos, 20 anos, ele vai deixar o povo dele passar, mas não vai mesmo. Então, amados, o Senhor, Ele é tremendo, vai valer a pena. Estas muitas observações que
que o Senhor deu para nós através do Espírito Santo, que mostram as evidências que sairemos antes da grande tribulação. Mas precisa estar com o quê? Com a botija cheia. Botija cheia. Não importa, irmão, se o seu vaso está trincado, não serve. Vaso trincado não retém azeite. Desce agora, não é hoje, não é agora. Está aqui dentro da igreja, nesse tempo é onde a unção de Deus é muito grande aqui neste lugar. Desce agora na casa do oleiro e fala: Senhor, me quebra, Senhor, me faz de novo na tua presença. Me faz como o Senhor me fez lá no primeiro amor, onde o Senhor me tirou disso, dos caminhos tortuosos, me tirou da bebida, me tirou de tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor me tirou, então eu quero voltar no primeiro amor. Onde você abençoava o cachorrinho na sua casa, abençoava o passarinho, você estava ali cheio de Espírito Santo, você estava começando na presença do Senhor, dormindo bem, acordando bem, bem com a família, bem com você mesmo. Então, talvez o tempo vai passando, é como uma casa que o passado ruim na parede, né? O muro vai ficando degradado, aí você precisa fazer uma reforma. Então assim, a vida também cristã, é preciso você fazer o quê? Uma reforma em você, o quê? Fazer, talvez arrumar a casa. Às vezes é preciso jogar a casa no chão, às vezes o remendo não adianta, às vezes você tem que jogar no chão e começar do zero, dependendo como está a sua vida espiritual. Talvez é uma coisa pequena que é fácil de resolver, mas talvez é uma coisa maior que só Deus resolve. Então, amados, não tenha vergonha, preferível, que eu falei, chorar muito agora do que depois chorar aonde já não tem mais jeito. Chora agora, passa problema agora, mas passa isso com o Espírito Santo aqui, porque sem ele vai ser mais difícil ainda. Então, amados, nós precisamos também estar com a nossa lâmpada acesa. Lâmpada acesa, irmão. Não importa se vir alguém como se fosse na tomada. Vai lá, apaga a sua lâmpada. Você vai lá, acende. Apaga, acende. O inimigo vai querendo apagar, você vai lá, acende. Tipo um apagador de luz. Você vai lá, acende. Você acende como assim? Na oração, joelho no chão, jejum. Não adianta, o inimigo ele vai ficar furioso, porque quando você ora, você estremece o inferno, aleluia. E ele vai acabar largando para você, que aquele ali eu não posso, aquele ali está cheio do Espírito Santo de Deus, aquela pessoa verdadeiramente, ele é um cristão. Então, amados, quantas pessoas que são evangélicas por aí, no Brasil só? Milhares, mas quantas que são cristãs? Evangélico está lotado, mas e cristão? Que é uma pessoa verdadeiramente convertida? Tem poucos. A grande peneirada já começou. Então, irmãos, presta atenção. Você tem que abrir os olhos espirituais, olha, pede discernimento, né, ao Senhor, ao Espírito Santo, e começa a observar como estão as coisas, né? A economia, as pragas, o amor de muitos esfriaria, nação contra nação. Não será o princípio das dores? Então a Bíblia está se cumprindo na sua plenitude, na sua totalidade. Então, irmão, olhos bem abertos, que o Senhor Jesus, numa linguagem figurada, fala que ele vai aparecer como um ladrão, de repente, para levar os seus, que vai ser transportado até ele através do Espírito Santo, que vai ser, o nosso carro-chefe, é o Espírito Santo para nos tirar deste lugar, aleluia, glória a Deus. Irmãos, e outra coisa, firmes na rocha. Nós não podemos deixar que nada versus nada nos tire da presença de Deus. Nada pode nos separar do amor de Cristo Jesus, nada. Se o marido começar a te fazer a sair da presença de Deus, você tem que rever. Estou falando para você brigar com ele e terminar? Não. Nosso Deus é um Deus de união, nosso Deus é de perdão, de misericórdia, de amor, de oração. Mas precisa ter uma conversa. Espera aí,
as irmãs que estão aqui, tem irmãs que chamam o marido pelo nome, né, ou pela metade do nome. Temos que chamar o marido de amor, temos que chamar o marido de bem, né? Então vai por aí. A minha me chama de Mo, porque a metade do meu nome é Moisés, então me Mo, então já ficou de uma vez. Eu gosto que ela me chama de Mo mesmo, mas só dia de semana, final de semana eu gosto que ela me chama de Moisés, porque quando ela me chama de Mo no sábado, ela me pede muito dinheiro, então deixa de chamar de Moisés mesmo no sábado, mas é Mo mesmo que fica. Então, irmãos, estou brincando aqui, mas então fala assim aqui, ó, o que você prefere? Eu estou lá na igreja, estou firme com Jesus, tenho orado por você, pela sua saúde, pelo seu emprego, pela nossa família. Você está evitando que eu... Está falando para mim, não, que eu estou morando, parece que eu estou morando na igreja. Tem irmão que já falou isso comigo aí, irmão também. Meu marido brigou comigo porque ele disse que eu estou morando dentro da igreja. E se ela estivesse nos caminhos tortuosos? Então conversa, ora para ele. A irmã deu exemplo pouco dia aí que ela orou pelo marido dela há 19 anos. A minha orou para mim 14 anos. Mas nós estamos aí. Agora nós oramos para aquelas outras pessoas da nossa família, os irmãos da igreja, todo dia recebem oração por nossa parte lá em casa, tenho certeza também pela parte do pastor Antônio, do pastor Daniel. Todo dia, irmão, o dia que você estiver cansado na sua casa, deitou, Senhor, queria, quando dormiu, você está recebendo oração lá em casa todo dia. Essa igreja aqui é colocada no trono de Deus. Todos os membros aqui da igreja, os pastores, todo dia. Quando não tem culto aqui, eu tenho lá em casa, eu faço lá. Todo dia, em nome de Jesus. Então, amados, firme na rocha. Mesmo que o inimigo comece a te soprar no seu ouvido, irmão, sempre vai aparecer obstáculo, isso e aquilo, para te tirar da presença de Deus. Mas fique firme, Deus é contigo, Deus é fiel, Deus é aquele que levanta, Deus estende a mão e está te segurando para você ficar de pé, para que você não venha sair, porque grandes coisas o Senhor tem ainda para você, aleluias. E está te mostrando que o nosso lugar final não é aqui, mas é no céu. Nós já falamos aqui, o apóstolo Paulo falou que não tem como descrever o céu, não tem como falar do céu. Tamanha beleza, ele usa até a palavra, né? É inefável, que é indizível, indescritível. Irmãos, agora tem um versículo chave, muito importante, que a igreja vai sair daqui antes da grande tribulação. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Apocalipse 3, 10, que está escrito lá assim. Presta bem atenção, meus amados irmãos. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. O Senhor vai nos guardar da provação, né, que virá sobre o mundo inteiro. Então, se Ele vai nos guardar, como é que a igreja vai passar na metade da tribulação, ou vai passar pela tribulação, na sua totalidade? Não vai, mas nós vamos sair daqui antes, a prova está aí. Conforme nós falamos para você que está nos assistindo, talvez você é ensinado com a outra doutrina, nós respeitamos, né? Mas que Deus te abençoe e você possa meditar nesses versículos que nós falamos aqui, e você entender que o Senhor, o amor dele é tão grande que ele sempre avisou o povo quando ele ia agir. Ele usava os profetas para poder fazer uma conserta dos seus maus caminhos, porque eu vou fazer isso. Então, o Senhor está falando hoje, usa nós, os pastores, os missionários, os pregadores, para mostrar que Ele vai nos tirar daqui. Por isso, fala para a igreja ficar preparada, cheio do Espírito Santo, lâmpada acesa, navegando no oceano do Espírito, aleluias. Então, irmão, a prova está aí. Então não deixe qualquer pessoa chegar, não, a igreja vai passar na metade da grande tribulação, não, a igreja vai passar na tribulação, depois é que vai ser. Irmão, aqui é uma prova muito grande. Não fica ouvindo isso aí não. Você dá ouvido com a educação que você tem e tudo mais, mas você fica ligado aqui na palavra de Deus. Essa aqui que é o nosso norte. Então, aqui está mostrando a verdade. Então, vai valer a pena.
nós vamos sair daqui, antes da grande tribulação. Um Senhor com a misericórdia infinita, com amor incondicional, um Deus que nos ama, que enviou o próprio Filho, vai deixar a igreja passar na grande tribulação, mas não vai mesmo. Nós não vamos sentir nenhum cheiro dela. A única coisa que a Bíblia fala, que nós vamos começar a perceber, nós já estamos notando isso, é o princípio das dores. Princípio, e nós já estamos sentindo isso aí. Já começou isso aí, então, aí tudo bem. Mas, quando tocar a última trombeta, que é o tema aqui da mensagem, tema de hoje, a última trombeta. Quando tocar a última trombeta, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estamos vivos, seremos transformados nosso corpo, um corpo de glória igual ao Senhor Jesus, e sairemos daqui levados pelo Espírito Santo de Deus, aleluias, glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus, aleluias. Santo, santo, santo é o Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, então nós precisamos ficar firmes, precisamos continuar buscando a presença de Deus, precisamos estar cheio do Espírito Santo, né? Buscando sempre o reavivamento. Estou muito avivado, então procure sempre estar se reavivando a sua vida, o seu altar, consertando ele, porque às vezes é um dia ruim. Porque, conforme nós pregamos outro dia aqui, a chuva que cai na casa do ímpio ali, cai na nossa casa também. O sol que vai lá, vem na nossa casa também. Deus não faz separação disso não, porque aquele ímpio ali, que pode ser até da nossa família, ele pode virar justo também. Dentro das igrejas, isso é mais sério, dentro das igrejas, as igrejas estão cheias de quê? De trigo e de joio. O joio, ouvindo a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, o joio pode virar trigo. Amém? O pastor Antônio concorda comigo? Pode, a palavra liberta, mas tem um perigo. O trigo pode virar joio. Se ele der ouvido ao joio, ele vira joio, mas se o joio ouvir a palavra, ele vira trigo. Então nós temos que ouvir que a palavra de Deus, não é o joio. Nós temos que ouvir que é a palavra de Deus. Se o joio vir ouvir o trigo, e o trigo estiver fora da presença de Deus, ele vai continuar sendo joio. Mas se ele vir ouvir a palavra de Deus, ele vai virar trigo. E se o trigo estiver vindo para ouvir o joio, ele vai virar joio e vai sair da presença de Deus. Irmãos, você vai responder para você mesmo, que o pastor Moisés não sabe. Eu mesmo busco direto para mim, para o Senhor me fortalecer todo dia. Você é trigo ou você é joio? Se você falar assim, eu não sou trigo nem joio, então você já vai ficar. Você é ovelha ou você é bode? Ah, pastor, não sei, vai ficar. Você tem que saber, porque está na hora, passou da hora de consertar. O Senhor pode voltar a qualquer momento. Sempre falando, tá, irmãos? Pastor Moisés falou que o Senhor pode voltar a qualquer momento, passou 10 anos, o tempo de Deus é diferente do nosso. E será por que ainda a igreja não saiu daqui depois de tanta luta? Mas está saindo. O arrebatamento individual, o Senhor está recolhendo os seus, está ficando, porque para nós que estamos aqui, para pregar para a nossa família, para pregar para os nossos vizinhos, para pregar para os nossos colegas de trabalho, para a gente pregar a palavra, porque quando a igreja sair, quem que vai pregar para essas pessoas? As pessoas vão pregar dentro daquilo que ela conhece da Bíblia, mas com conhecimento próprio de si mesmo, não com o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai levar a igreja. Está vendo, irmãos? E quando você fala de você mesmo, a palavra ela pode abençoar como pode amaldiçoar. Mas quando você fala cheio do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que está falando na sua boca, é diferente. Qualquer pastor que subir aqui em cima que falar dele próprio, ele mata a igreja. Mas quando ele vem aqui falar aquilo que Deus ordenou que ele falasse, a igreja enche, a igreja recebe a palavra, a igreja já sai cheia do Espírito Santo, ela fica cheia do Espírito Santo, porque Deus é que está falando. Tem vários versículos na Bíblia, Deus sempre coloca na sua boca ou na mente do pregador
aquilo que Ele quer que a igreja receba. Talvez você tenha uma palavra muito boa para dar para a igreja, mas Deus fala, não é essa palavra, é isso que você vai falar. Mas essa palavra é essa palavra, e a igreja, a gente recebe aquela, porque Deus sabe a necessidade de cada um aqui. Talvez você está precisando de uma cura, mas Deus fala assim, não, hoje eu vou falar é de salvação, porque a Bíblia diz assim, é melhor a pessoa entrar com um braço só no céu, do que entrar com 2 braços, mas no inferno, ou com uma perna só no céu, do que com as 2 pernas no inferno. E com o olho também, fala assim dessa mesma forma, vai seguindo. Quer dizer, é melhor você entrar com algum problema no céu, mas entrar no céu, porque lá nós vamos ter o mesmo corpo do Senhor Jesus, lá nós não vamos precisar de braço nem nada, nós vamos ser o quê? Nós não vamos ter problema de saúde nenhum. Quem não tem perna vai ter perna, quem não enxerga vai enxergar. Assim que Deus mostra para nós, é um novo corpo. Um novo corpo, né? Carne e sangue não entra no céu, mas o mesmo corpo glorioso do Senhor Jesus. O mesmo corpo do Senhor Jesus. Por quê? Depois que Jesus ressuscitou, Ele não fez mais nenhum milagre. Ele só conversou, né, com eles, passava entre as paredes, e depois Ele foi embora, mas vocês ficam aí, para vocês continuar a boa obra, vocês ficam em Jerusalém, até receber a promessa que há de vir sobre vós, que é o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo, só para a gente fechar, para a gente já orar, o apóstolo Paulo deixa bem claro, o apóstolo Paulo chama o Espírito Santo de tesouro. E esse tesouro, meu irmão, minha irmã, que está aqui, e você que está nos assistindo, esse tesouro está dentro de nós, aleluia, que é o próprio Deus na nossa vida, nos dando, direcionando nossa vida, nos dando orientações, nos dando entendimento, discernimento de tudo que acontece conosco, consolando, exortando, edificando. Essas 3 são as funções do Espírito Santo: exortar, consolar e edificar. Que Deus nos abençoe, meu irmão, sabendo, nós, igreja, nós vamos sair antes da grande tribulação. Antes da grande tribulação, nós vamos sair daqui. Que Deus te abençoe. Feche seus olhos. Grande Deus, Senhor maravilhoso, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, meu Deus, muito obrigado por essa noite especial, a qual, meu Pai, o Senhor nos mostrou que vai valer a pena, meu Deus, que o dia da grande ira, no dia, meu Pai, Senhor, da grande tribulação que virá sobre toda a humanidade, nós, meu Pai, já estaremos longe daqui, meu Pai, levado pelo Espírito Santo, mas reinando com o Senhor para todo sempre, meu Deus, enche a vida dessa irmã, enche a vida desse irmão, derrama a tua unção sobre nós, ó Pai, batiza no Espírito Santo, levanta, meu Deus, esse que está caído, dá ânimo, meu Deus, esse que está fraco, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, abençoa, meu Pai, a nossa vida, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que nós precisamos, ó Pai, nos fortalecer, meu Pai, no Senhor e na força do Teu poder, na Tua palavra que é vida, na Tua palavra que é viva, meu Deus, Senhor, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, nos abençoa, meu Deus, meu Pai, é o que nós te pedimos, e já te agradecemos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém, Jesus, graças a Deus.